A paz do Senhor a todos vocês, em nome de Jesus. Eu sou o missionário Aaron Anderson, eu moro aqui no Brasil, em São Paulo. É um prazer falar com todos vocês, em nome de Jesus, sobre a unicidade de Deus. A unicidade de Deus é algo que é muito importante, porque é algo que envolve a salvação, é o base da nossa doutrina. A salvação que nós temos é uma coisa que merece ser debatido, mas também de uma forma digna. A discussão entre as pessoas que não creem exatamente aquilo que nós cremos pode ser até difícil às vezes e até ficar acalorado. Lembra, não adianta você ganhar o argumento e perder uma amizade e perder o respeito e o carinho da pessoa, porque nós não estamos procurando ganhar argumentos, nós estamos procurando ganhar almas para o reino dos céus. Então, nesta questão, não adianta dizer no final, então eu estou certo e desculpe, mas você está errado. Nós precisamos que o Deus Todo-Poderoso, é Ele que vai falando mais alto que a nossa própria boca e que Ele vai confirmando, como no livro de Atos, Ele vai confirmando a sua palavra com sinais e com maravilhas, porque quando Deus fala e Ele consegue falar muito mais alto e melhor que a gente. Então, quando nós começamos a estudar sobre a Deus, nós precisamos estudar Ele de uma maneira que é digna. Às vezes, tem teólogos que eles estudam a vida inteira sobre Deus, mas eles não conhecem a Deus. Por exemplo, para eu entender melhor a minha esposa, para eu estudar a minha esposa, eu posso medir a pressão dela, eu posso levar ela para o hospital e fazer uns testes de sangue, essas coisas, mas até eu sentar com ela, eu não vou conhecer ela de verdade. Desde o início, ele quer ser reconhecido, ele quer ser conhecido e também amado, porque ele nós primeiro conheceu e primeiro nós amou. O amor de Deus é algo sem condição, não importa o que você fez, não importa o que já aconteceu no seu passado, ele nós primeiro amou. Então, a pergunta nesse dia é como então nós devemos retribuir o amor dele para nós. O tema da Bíblia pode ser descrito em uma palavra: restauração. A Bíblia começa no Jardim de Éden, um paraíso perfeito, com comunhão com Deus, quando Adão e Eva estavam na presença, ao face de Deus. E a Bíblia termina com a restauração, a ampliação do reino de Deus, que é um novo Jardim de Éden, que é até melhor. Então nós podemos ver que Ele está querendo restaurar a comunhão entre nós, e Ele é o mediador entre Deus e homem. E o pecado é aquilo que separa o homem diante de Deus. Em Gênesis 3:8, a palavra diz que quando Adão e Eva pecaram no Jardim de Éden, que eles esconderam da presença de Deus. E quando eles foram para os árvores para esconder da voz dele, porque o pecado traz um sentimento de vergonha, uma separação entre Deus e o humano. Mas isso não é uma coisa que vem de Deus, isso é uma coisa que vem do inimigo e da natureza carnal. A palavra presença no hebraico significa literalmente o face dele. E isso significa que Adão e Eva literalmente estavam andando com Deus no Jardim de Éden. Mas ninguém jamais viu a Deus. Sim, é correto isso. Mas também nós não podemos imaginar como era no Jardim de Éden. E eu acho outra coisa importante. Adão e Eva foram escondendo as árvores do jardim, por causa do pecado. E quando Jesus ele restaurou a humanidade, ele foi pendurado no árvore, no cruz de Calvário, para restaurar a gente, para redimir nós da vida de pecado. Nós podemos ver que a sua presença vem junto com o seu nome e o seu espírito. É um pacote de coisas. Quando Abraão foi chamado por Deus, ele foi chamado por Yahweh, ele foi também dado uma promessa, ele foi dado uma garra para poder cumprir a promessa que Deus tinha dado para a sua vida. E também nós podemos ver, depois de 400 anos na escravidão do Egito, o povo de Deus, eles estavam clamando a Deus, escravizados, clamando a Deus com gemidos para libertação, e Deus respondeu com libertação. Sabe, quando Moisés ele foi para a sarça ardente, Moisés ele pensava, mas quem que eu vou dizer me enviou? E em Êxodo 3:3, Deus diz para Moisés, diz para ele, eu sou o que eu sou, te enviou. Isso era para dizer, eu sou significa os deuses do Egito, eles não são os deuses verdadeiros.
para nós servirmos o Deus verdadeiro, nós precisamos parar de servir os deuses e os ídolos que não são deuses. Faraó, naquela época, ele pensava que ele era o Deus. Ele se chamava Eu Sou, mas agora, junto com a revelação do nome de Deus, que é Eu Sou o que Eu Sou, vem também a revelação do propósito de Moisés e o povo de Deus, dizendo: não é para você viver mais escravizado, é para você sair desse sistema e para você começar a ser o meu povo. Quando ele diz Eu Sou o que Eu Sou, Deus estava dizendo: olhe também o que eu estou pronto a fazer. E Deus, ele foi literalmente desmontando todos os deuses minúsculos do Egito, e ele foi fazendo tudo isso para quê? Para salvar o seu povo. Não existe montanha mais alta que Deus não pode atingir você. O nome de Deus e a presença de Deus está querendo libertar você de todo tipo de pecado. Então, quando eles passavam o Mar Vermelho e o Espírito de Deus apareceu no nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite, isso guiava e acompanhava o povo que estavam ali. Até eles chegaram para o Monte Sinai. E no Monte Sinai, Deus fez uma aliança com o seu povo. O povo de Deus já conhecia o nome de Yahweh, mas agora eles vão conhecer o nome de Deus de uma maneira mais íntima, em aliança. Eles chegaram no Monte Sinai, maravilhas de Deus acontecendo, trovões, relâmpagos, monte fumegando. Em Êxodo 22, nós podemos ver que Deus, ele invoca sobre o povo, ele chama sobre o povo: eu sou teu Deus. Isso foi uma coisa naquela época que quando o rei conquistava o outro povo, eles entravam em aliança, o rei com outro povo, o rei ficaria no lugar alto e chamava e invocava o seu nome sobre o povo que estava ali embaixo. Isso foi para dizer: eu sou o rei, vocês são meu povo, eu serei o seu rei, vocês terão esses benefícios. Então, o que Deus estava fazendo nesse momento foi exatamente isso. Ele estava confirmando a sua aliança com o povo naquele momento. Que maravilha, né? Em Deuteronômio 12, também 11, ele diz que ele vai fazer habitar o seu nome naquele lugar do tabernáculo. Isso era para dizer: aonde há o nome do Senhor também vai vir as promessas dele, vai vir a presença dele, vai vir as bênçãos também dele. Sabe quando Moisés ele entrava no tabernáculo, ele saía do monte, ele saía do tabernáculo e a face dele brilhava, porque ele estava na presença, ou seja, no Panim, que é o face de Deus. Em Êxodo 33 e 11, a Bíblia diz que Deus ele falava com Moisés como se fosse um amigo. Então nós podemos ver que esse Deus, o Eu Sou do Israel, agora é Jesus no Novo Testamento. 7 vezes Jesus vai dizendo: eu sou. Ele diz: eu sou a pão da vida, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Antes de Abraão existiu eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Mas ele diz assim: eu sou. Quando ele estava falando eu sou 7 vezes na Bíblia, o que ele estava falando para os judeus entenderam exatamente naquele momento foi que o eu sou do Êxodo agora é Jesus. O eu sou, Eisieme, ele dizia em grego. Naquele momento ele estava dizendo: eu sou o Deus do Velho Testamento. Aqueles que têm sede, venha a mim e beba. Isso é um convite muito especial que Deus faz para todo o povo, porque aonde o nome do Senhor está, também as bênçãos e a proteção do Senhor está lá também. Então, antigamente os judeus conheciam a Deus, eles conheciam Deus do Velho Testamento, mas agora no Novo Testamento. O testamento significa algo que quando uma pessoa falece ou sai ou partisse desse mundo, que ele deixa um testamento, mas agora o testamento que Jesus deixou foi o seu nome. Nós podemos conhecer a Deus, ou podemos conhecer a Deus pessoalmente. Mateus 7:23, ele diz que muitos vão expulsar os demônios, muitos vão fazer maravilhas e vão profetizar e vão fazer essas coisas, mas ele diz: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Ou seja, a palavra conhecer é: eu não conheci você de verdade, eu não tinha um relacionamento de verdade com você, eu conheci você de longe, mas não de perto, você não era meu, você não tinha meu nome sobre a sua vida. Mas sabe uma coisa, você também pode conhecer a Deus, você pode conhecer uma deusa. Sabe uma coisa, você pode conhecer Deus de uma maneira que você nunca conhecia antes, quando você se batiza em nome de Jesus. O nome de Deus Todo-Poderoso é invocado sobre você, o nome de Jesus.
e você será cheio do Espírito Santo de Deus, falando em outras línguas. A palavra diz em Joel 2:32, o Pedro, no dia de Pentecostes, ele citava Joel, e ele diz em Joel: todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Mas sabe o que ele está falando? Todo que invoca o nome sobre o povo, no batismo, no nome de Deus, Jesus sobre o povo será salvo. Porque Pedro chegava no dia de Pentecostes e ele diz: arrependei-vos cada um de vós, e seja 2 passos, batizados em nome de Jesus para a remissão dos pecados. E terceira coisa, a promessa dele: recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, isso é uma promessa de Deus. Você pode viver numa vida maravilhosa, guiada, cheia das bênçãos do Senhor para a sua vida, quando você está em aliança com Ele. Isso é uma coisa, Ele conhece o seu nome, Ele sempre conheceu o seu nome, desde o início. Mas isso não basta. Também nós precisamos conhecer o nome dele. Em Romanos 6:4, a Bíblia diz que nós somos batizados na morte dele. Quem morreu para nossos pecados? Foi o Pai, foi o Espírito Santo, foi o que não foi de Jesus Cristo. Então ele diz que quando nós somos batizados na morte dele, nós somos batizados em nome de Jesus, no nome daquele que morreu para nossos pecados. Então nós podemos ter 2 abordagens. A abordagem faracêutica dos fariseus, eles estavam mais ligados com a tradição oral no tempo de Jesus. Eles se preocupavam mais no Talmud do que a própria palavra de Deus. Eles usavam o Talmud, a tradição, para dizer com régua: Jesus não é o Messias, porque eles estavam medindo as milagres de Jesus, estavam querendo desqualificar Jesus. Mas sabe quem recebeu Jesus? Foram os apóstolos. A Bíblia diz em Atos 4:13 que esses homens, eles perceberam que eles eram iliterados, que eles não tinham formação nenhuma, mas que eles estavam com Jesus. Como Israel no Egito, eles conheciam Deus, mas agora pelo nome de Jesus, agora eles reconhecem a Jesus como o único Salvador e Cristo. Então nós podemos usar a tradição humana que vem do Vaticano, que vem da Roma, que vem de organizações para dizer quem é Jesus. Ou você pode usar a palavra de Deus e dizer: o meu relacionamento não começa com teólogos, não começa em salas de aula. O meu relacionamento com Jesus começa em arrependimento. Meu relacionamento com Jesus começa quando eu clamo, quando eu invoco o nome dele no batismo, conforme a palavra de Deus, em nome de Jesus. E quando eu recebo o dom do Espírito Santo, você não deve esperar mais para o outro vir. Você já deve e já pode ser salvo, redimido, justificado e santificado pelo sangue e o poder de Jesus Cristo na sua vida. Então Deus abençoe vocês. Eu espero que isso tenha ajudado você. Eu queria que você manda mensagem, manda comentário, like, alguma coisa. Curte com seus amigos essa mensagem. E também, mais importante, se você está escutando esse vídeo e tem algumas dúvidas, querem um estudo bíblico, querem ser batizados em nome de Jesus, por favor, manda mensagem. Meu número pessoal é 11 97300 7337. Por favor, nós queremos que você experimente a graça e o poder de Deus para a sua vida. É algo maravilhoso. Deus abençoe em nome de Jesus.